Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal Desportivo da Rádio Moçambique, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas ligados à saúde e ao bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdul Rahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. O Movimento Inclusivo. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra fanas. Apostar, não e ganha. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães de Inclusão e subscreva o canal. A Ibrahim Produções Limitada deseja a todos os muçulmanos um feliz mês de Ramadão. Amigo ouvinte, nesta edição o jornalista Abdul Rahman Ibrahim conversou com dois docentes universitários portugueses que se encontram na capital moçambicana, Maputo, para partilhar as suas experiências com os estudantes e o corpo docente da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Pedagógica de Maputo, no âmbito do desporto para pessoas com deficiência. Acompanhe a entrevista. O Movimento Inclusivo. Saudações, amigo ouvinte do canal desportivo da Rádio Moçambique. Bem-vindos ao espaço de entrevista. Na vossa companhia, Abdul Rahman Ibrahim. Estou aqui com dois docentes, não é? Primeiro, Dinis Figueiredo, que é professor de Educação Física, com especialidade para pessoas com deficiência. Também Carla Lourenço, docente na Universidade de Beira Interior, no Covilhã, não é? Covilhã, exato. E vamos conversar um pouco em relação à experiência que tem, não é? Que vão também dar a experiência a alguns estudantes a nível da Universidade Pedagógica Maputo, na Faculdade de Educação Física. Vamos conversar primeiro com o professor Dinis. Professor, que experiência traz para Moçambique em relação ao desporto adaptado? Pronto, vou partilhar o que já partilhámos também, as estratégias, aquilo que nós conseguimos proporcionar aos nossos jovens, quer na instituição ou na escola, até em clubes onde temos pessoas com algumas limitações, e que como podemos trabalhar com eles também e dar-lhes a oportunidade da prática da atividade física, fazendo adaptações, construindo novos materiais, com instalações que possam ter ou não alguma qualidade para que eles também possam participar
participar. Basicamente é isso, também perceber um bocadinho a vossa realidade, foi aquilo também sentimos que Portugal é Portugal, Moçambique é Moçambique, tem condições diferentes, em que aqui realmente ainda tem mais barreiras e há muita falta de materiais, muita falta de, se calhar, de alguns espaços e barreiras. Mas foi realmente uma partilha, perceber, conhecer e eles verem algumas coisas, alguns exemplos nossos, que podem depois também eles ser criativos, os alunos aqui da faculdade, podem ser criativos e também chegar a também essa população e proporcionar-lhes também momentos de bem-estar, atividade física, algo que lhes dê melhor qualidade de vida. Professor, num país em que não temos condições apropriadas para o desporto, para pessoas com deficiência, começando pelo menos a nível da acessibilidade, não temos material. Quando falo de material, falo, por exemplo, de bolas para jogo de futebol, para cegos, futsal. Como é que pode se adaptar no momento em que, por exemplo, vôlei sentados? Como é que é possível um estudante ir para uma sala de aulas ou mesmo num campo ajudar pessoas com deficiência de várias ordem a praticar várias modalidades? Primeiro é conhecer bem onde estamos, o que temos e depois realmente tentar ser criativos, não é? Falou-me do vôlei sentado, não é? Não temos uns postes e uma rede de vôlei, arranjamos umas estacas e uma corda com uns panos pendurados, já temos ali algo que eles têm que passar para o outro lado, o objeto que tenham, que pode ser uma bola feita de trapos, como já vimos aí, ou até outros materiais, ou até mesmo, eu lembrei-me agora de uma peça de fruta. Vamos passar de um lado para o outro e estamos a fazer uma tarefa de passar um objeto por cima de uma barreira para o adversário do outro lado. Vamos conversar também com a professora Carla Lourenço, que é docente na Universidade de Beira do Interior. Professora, que experiência traz para os estudantes da Faculdade de Educação Física e Desporto na Universidade Pedagógica Maputo? Antes de mais, agradecer o convite. Então, é assim, o que eu vim transmitir essencialmente é que sempre podemos fazer adaptações, sempre que elas sejam necessárias. Claro, quando estamos a falar com um desporto de alto rendimento, já temos que ir de encontro às regras que já estão estipuladas. Numa fase inicial, podemos estar a falar de desporto e atividade física de uma forma mais lúdica, de uma forma recreativa, aí sim eu acho que tudo é possível, desde que haja muitas vezes boa vontade e alguma criatividade, porque é criar adaptações que sejam necessárias, quer ao nível das regras, quer ao nível de materiais, como disse há pouco o Dinis, portanto, as bolas de trapos, por exemplo, um balão no vôlei sentado, uma adaptação para a rede, portanto, tudo é possível dentro daquilo que a gente tem. E porque essas adaptações são essenciais quando estamos a falar de deficiência, e não só, porque todos nós temos características diferentes e são necessárias adaptações. E em Portugal, como é que está o desporto adaptado? Está evoluído comparativamente a outros países falantes da língua portuguesa? O Brasil e Portugal estão um pouco avançados em relação aos outros países? Tem relação aqui, penso que sim. Agora, é assim, também deixa muito ainda a desejar quando estamos a falar de alto rendimento. Portanto, ainda também falta de alguns apoios, falta também de condições, portanto, acho que isso é transversal. Dá-se mais importância, inevitavelmente, a outras modalidades, nomeadamente temos em Portugal o desporto rei, que é futebol, os próprios noticiários é futebol e por aí adiante. E depois temos aqui uma realidade que, às vezes, por exemplo, aldeias ou vilas do interior que podem ter uma ou duas pessoas com deficiência, por exemplo, é difícil entrar numa modalidade que seja coletiva, porque é difícil arranjar um grupo. Portanto, temos às vezes essas dificuldades. Portanto, dificuldades também há muitas. Mas, claro, sim, já está num nível de evolução que permite ter atletas, nomeadamente nos Paralímpicos, em algumas modalidades. Voltando ao professor Dinis Figueiredo, professor, uma das alternativas, por exemplo, Moçambique pode não ter muito conhecimento, pouco se pratica o desporto para pessoas com deficiência, alto rendimento, mesmo para situações de bem-estar e saúde, no caso concreto. De que forma pode puxar as pessoas com deficiência, motivá-los à prática do desporto? Primeiro tem que haver vontade. Mas mesmo assim às vezes nós podemos ir contaminá-los, não é? E olha, vem experimentar, eu levo-te lá, mas a pessoa também não pode ir obrigada, não é? Tem que haver realmente aqui vontade dos técnicos de, olha, deixa-me te proporcionar aqui este ou aquele momento, esta vivência a nível desportivo e realmente levar a pessoa. E depois as pessoas têm que perceber que aquilo também pode ser prazeroso para eles e pode lhes dar bem-estar, pode dar qualidade de vida.
E às vezes essa é que é a barreira, entrar na cabeça da pessoa no sentido que eu posso me sentir melhor a praticar aquela atividade. É isso que acaba por, que eu acho que tem que haver, é vontade de primeiro da pessoa, do técnico, do professor, às vezes um familiar, olha, vamos aqui lançar umas bolas, vamos correr, vamos empurrar a cadeira mais rápido, vamos tentar chegar mais depressa àquele ponto, e já estamos a fazer atletismo. Portanto, tem que haver essa vontade, dedicação de alguém que possa estar ali ao lado, e às vezes até a própria pessoa, olha, vou ali lançar uns pesos, vou umas pedras que podem ser a substituição do peso, e estou ali a fazer atividade física também. Portanto, é essa vontade, é perceber que o desporto é importante e que deve-se fazer de forma equilibrada, de forma saudável. Professora Carla, quer comentar? Sim, falando aqui um bocadinho na área, como nós somos professores de Educação Física, eu acho que aqui o professor de Educação Física pode ter um papel fundamental, precisamente proporcionar determinadas experiências a um aluno com deficiência. E claro que é mais prático se ele ficar a arbitrar um jogo, não é? Do que eu estar a pensar em estratégias, como é que eu posso proporcionar que aquele aluno faça isto ou aquilo, não é? Mas eu acho que aqui o professor de Educação Física tem um papel fundamental em criar esses momentos em que permitam que ele faça atividade física com o grupo. Para além dele, eu acho que é uma mais-valia também para os outros, para aprenderem a respeitar o outro, a ver que todos somos diferentes e que todos precisamos de ajuda noutro momento. Em relação à experiência de, por exemplo, as federações, o basquete, o futebol, atrair pessoas com deficiência que querem praticar, por exemplo, o futebol amputado, o futsal, ou o basquete em cadeira de rodas, na federação de atletismo, levar as pessoas com deficiência físico-motora, por exemplo, o usuário de cadeira de rodas, não é mais-valia? E como é que é a experiência de Portugal? Há clubes, por exemplo, que têm alguns jovens com deficiência que praticam algumas modalidades. Pode partilhar? Por exemplo, falou no atletismo. O atletismo, sim. Portanto, qualquer treinador que esteja a treinar um atleta qualquer, portanto, se aparecer uma pessoa em cadeira de rodas para fazer uma determinada modalidade, seja ela corrida, tem que se ver depois perante a classificação e perante o potencial daquela pessoa e, portanto, pode perfeitamente fazer isso. Aliás, nós em Portugal não temos atualmente treinadores de desporto adaptado, mas, portanto, dentro das federações, portanto, o treinador de futebol, o treinador de handball, o treinador disto ou daquilo, quando faz o curso de treinadores, tem precisamente umas horas sobre desporto adaptado e, portanto, o treinador acaba por ser o mesmo. Não há aqui diferenças, embora, claro, que depois há especificidades, não é? Mas pode perfeitamente fazer isso. Agora, torna-se mais fácil em termos individuais, porque era aquilo que eu dizia há pouco, portanto, em determinados sítios onde temos poucos atletas, possíveis atletas, por exemplo, de basquete, mas eu tenho um sítio que é pequeno e que tenho um atleta de cadeira de rodas, é difícil fazer uma equipa, não é? Portanto, torna-se mais fácil em desportos individuais, nomeadamente o atletismo, a natação. Sou de nicho, quero acrescentar uma coisa. Atualmente, até já começa a haver mais apoios. Lá em Portugal, já as próprias federações já começam a ter algum dinheiro e poderem até dotar alguns clubes com material. Sim, na nossa cidade, inclusive já se criou agora lá um clube de handball em cadeira de rodas, porque realmente há algum suporte financeiro também para pagar a um técnico, para a aquisição de materiais, para ceder um local onde eles podem treinar. Portanto, já há as federações porque também já começam a estar abertos à modalidade adaptada e ao desporto adaptado. Portanto, mesmo o futebol já dá mais atenção, ao futebol para cegos também, para a deficiência intelectual, o basquete também, portanto, já começa a haver. Às vezes agora a dificuldade é construir, bordei aqui a questão do handball em cadeira de rodas lá na nossa cidade, mas foi difícil arranjar pessoas para jogar, porque são precisos 6 elementos e mesmo assim já é essa barreira, é começar até atletas que possam usufruir um pouco disso. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa, professor Denis e professora Carla. Alguma coisa que não perguntei que queiram acrescentar, começando com a professora Carla? Olha, assim, em relação à pergunta, não. Agora, o feedback que eu posso deixar aqui, quer enquanto professora de Educação Física, quer enquanto treinadora, porque nós os dois também somos treinadores de ginástica, onde temos também projetos com pessoas com deficiência, e então o feedback que eu deixo é que muitas vezes é a boa vontade que nós temos que ter, e lá está a criatividade para muitas vezes criar adaptações, porque às vezes não é preciso nada que exija muito material ou exija uma grande despesa, mas tem a ver às vezes com coisas simples e podem fazer toda a diferença para aquele aluno
aluno, atleta. Vou acrescentar aqui uma coisa àquilo que a Carla diz, que é focarmos mais em encontrar soluções em vez de nos lamentarmos no problema. E realmente que a nossa atenção seja como é que eu posso ultrapassar este problema, como é que eu posso, que estratégias, que criatividade é que eu posso aqui acrescentar para que realmente chegue ao objetivo e não estar-me a lamentar naquilo que é dificuldade. Pois é, muito obrigado, professor Diniz Figueiredo, que ele é professor de Educação Física, e também a professora Carla Lourenço, docente da Universidade de Beira do Interior. Os dois professores estão aqui em Maputo numa experiência, não é? Estudantes da Universidade Pedagógica, concretamente na Faculdade de Educação Física e Desporto. Para si, caro ouvinte, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade. Saudações. Existem em Portugal clubes de alto rendimento do desporto convencional que também apostam no desporto adaptado. Espera-se que, futuramente, o mesmo venha a acontecer no país. Após esta experiência, vamos conhecer quais são os desafios do Comitê Paralímpico de Moçambique no presente ano. O jornalista Abdurrahman Ibrahim conversou com Paulo Singh, presidente desta organização. Movimento Inclusivo. Saudações, ouvinte do programa do Esporte Inclusivo. Hoje, falar com o presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, Paulo Singh, que vamos falar um pouco em relação às atividades e às perspectivas em relação ao ano 2026, no que diz respeito às atividades desta agremiação que tem como foco o desporto adaptado em Moçambique. Paulo Singh, muito obrigado por ter aceito o convite do nosso programa. Em linhas gerais, é um ano 2025, que atividades, que desafios que teve o Comitê Paralímpico? Para o ano 2025 nós tivemos realmente muitos desafios, porque enfrentamos alguns constrangimentos com relação à documentação que nos ia permitir trabalhar como Comitê Paralímpico, e documentação esta que ainda não conseguimos ultrapassar por conta da muita burocracia excessiva da parte dos bancos. Isso fez com que atrasasse um bocadinho os nossos trabalhos. Mas em termos de atividades, tivemos que passar grande parte para o ano 2026 e foi mesmo um ano muito desafiador nesse sentido. Esperamos que o ano 2026 seja melhor. Exato. O ano 2025, sabemos que teve algumas atividades fora do país. Pode partilhar em que se devia essas viagens, que tipo de atividades? Eram reuniões a nível do comitê com os outros comitês a nível de África? Que atividades concretamente foram realizadas fora de portas? Nós assumimos a presidência do Comitê Paralímpico numa altura em que o Comitê Paralímpico estava sem atividades, assim poderia dizer, e entretanto nós tomamos por iniciativa ir buscar conhecimento e buscar parceria a nível internacional. E coincidiu com a realização da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional, que se realizou na Coreia. E a partir daí nós fizemos contactos com algumas instituições do Comitê Paralímpico e conseguimos alguma ajuda no sentido de formação de pessoal, tanto para os treinadores do desporto adaptado como para a gestão do Comitê Paralímpico Nacional mesmo. E então isto vai reforçar muito, ou em parte, a nossa prestação como direção do Comitê Paralímpico. Depois disso, tivemos a oportunidade de, igualmente, participar na Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Africano, que se realizou em Gana, que também foi muito produtivo, no sentido de buscar parcerias, de buscar ajudas, porque a partir daí já podemos dizer que vamos começar um ano em grande e vamos contar com muitas ajudas, e isso vai melhorar muito e vai ajudar a alavancar o desporto adaptado em Moçambique. Exato. O que, como presidente, gostaria de traçar para o ano 2026 em termos de atividades concretas? Que atividades, neste caso, gostariam de serem realizadas em 2026, olhando naquilo que é a preparação dos próximos Jogos Paralímpicos? Se nós voltarmos um bocadinho atrás, nós vamos constatar que os atletas que representaram Moçambique a nível
do Comitê Paralímpico foram atletas do atletismo e nós estamos muito satisfeitos por isso. Estamos muito satisfeitos por este grande feito que as outras direções fizeram e temos um bocadinho ambições maiores e queremos levar atletas de modalidades diferentes. Por exemplo, estamos a trabalhar agora com atletas de natação, que não temos uma federação que os represente como para atletas, então eles fazem competições em campeonatos convencionais ou com pessoas sem deficiência. E esses atletas de natação, qual é a tipologia de deficiência? Por exemplo, posso falar do atleta de Ferrovia da Beira, que é o Axel. Ele tem pé boto, ele tem estado a competir com pessoas sem deficiência e, felizmente, no último campeonato, há 2 semanas atrás, ele esteve em primeiro lugar em algumas competições, esteve em segundo lugar, portanto é um potencial atleta para representar Moçambique a nível internacional. Podemos falar também de atletas de canoagem, temos alguns atletas a trabalharem nisso. Deficiência, nesse caso? E exatamente, com deficiência. E estão na Federação de Canoagem? Têm estado a trabalhar com a Federação de Canoagem, mas ainda não estão legalmente representados pela Federação de Canoagem. E é um processo que o Comitê Paralímpico também está a tratar, de modo a legalizar e os atletas poderem representar o Moçambique. Exato. Um dos grandes desafios é mesmo a situação de cada modalidade ter a sua federação. Como é que olha em relação a ter uma parceria com as federações convencionais, não é? Falou de natação, falou de canoagem, e o comitê ter uma parceria com vista a treinar e ter mais atletas com deficiência, quizá futuramente esses mesmos atletas sejam e participam nos Jogos Paralímpicos. Neste momento esse é o nosso foco. Temos estado em contato com algumas federações, que é o caso de vôlei, que é o caso de badminton, já acolheram o desporto paralímpico. Tem lá um departamento que trabalha para o desporto paralímpico e estão de parabéns a essas federações, mas também tem havido um grande esforço das outras federações, como o caso da Federação de Natação, como o caso da Federação de Ténis, sim, como o caso da Federação de Canoagem, que já se fez o primeiro contacto, houve uma boa abertura da parte deles e estamos num processo de legalização para que tudo seja efetivo. Mas outro cenário, por que é que não há federações de cada modalidade para abrigar várias tipologias de deficiência? Qual é o impedimento, ou seja, o que está a dificultar com que em Moçambique haja federações, por exemplo, do atletismo, do basquete em cadeira de roda, do ténis em cadeira de rodas, o CISO consiga também ser membro e também preparar os atletas, não só esperar-se que a Federação Moçambicana de Desporto Adaptado engloba tudo, porque é um grande desafio englobar todas as modalidades e todo tipo de tipologia de deficiência. Se calhar primeiro trazer aqui os contornos que façam com que seja aceito, com que seja criada uma federação. Para criar uma federação em Moçambique, a lei preconiza que tenhas associações da modalidade em todas as províncias. A partir daí é que se pode criar uma federação. Portanto, é um sonho muito bom, promissor, mas temos que olhar para este sonho como a longo prazo. E para já nós devemos, como os outros comitês paralímpicos de países diferentes fazem, eles se filiam às federações convencionais, que é para poder representar os atletas. Não está mal, mas o sonho que o Abdul nos apresenta agora, e que é um desafio muito grande, podemos olhar para longo prazo, mas é muito promissor realmente e podemos ver isso. Mas se já estivermos a trabalhar com federações convencionais estaria muito bom, mas é sempre bom ter a sua casa. Então, talvez um dia possamos ter isso. Exato. Presidente, a situação da Edmilson governo do Mr. Fakir, em que ponto está? Já foi receber uma carta a pedir desculpa para Edmilson ou para o treinador, neste caso, Mr. Fakir. Como é que está o processo? Continuam assim suspensos os dois? Até quando? Eu, pessoalmente, sou um fã da Edmilson governo. Gosto muito de a ver correr, mas quando eu cheguei ao Comitê Paralímpico o processo estava fechado e, entretanto, eu se calhar não estaria em condições de falar sobre isso. Há um processo disciplinar e as pessoas têm que se habituar a respeitar os processos disciplinares. Portanto, há um procedimento que rolou, né?
e que culminou na suspensão dos dois indivíduos, tanto a atleta como o treinador. Então é uma coisa que nós devemos respeitar. Presidente, o desporto adaptado nos últimos tempos tem dado alegria. Por exemplo, o especial olímpico esteve nos Jogos da Casa, no caso da África Austral, e Moçambique recebe os Jogos da Juventude a nível da África Austral. Acha que este é o momento em que tem que se preparar, no caso no desporto adaptado, ter mais atletas? Quem sabe os escolhidos também podem representar o país para outras competições a nível internacional e quem sabe os Jogos Paralímpicos, não é? Exatamente, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Pronto, não devia estar aqui a falar, mas estivemos reunidos com a Direção Nacional do Desporto, onde se falou disso e temos isso como objetivo de ter maior número de atletas a representar, de modo a potencializá-los, que é para poder contar com eles para representar o país fora nos próximos eventos paralímpicos. Exato. Sr. Presidente, estamos na reta final da nossa conversa. Sobre os Jogos Paralímpicos, é o top daquilo que são os comitês paralímpicos a nível mundial. Já tem em vista, além dos atletas que referiu, de natação e também de canoagem, em outras tipologias, por exemplo, do atletismo para pessoas com deficiência visual, há algum pensamento ou algumas atletas em vista para os Jogos que se aproximam? Exato. Nós temos um plano promissor para o ano 2026, que primeiro vai começar pela massificação do desporto paralímpico e queremos fazer isso a nível nacional. Vamos contar com todos os agentes desportivos que trabalham com os atletas paralímpicos ou para desporto. Então, a partir daí, depois da massificação, temos atividades também que vão engrandecer em grande parte o desporto paralímpico, que estamos a falar do desporto de rendimento. Queremos criar condições para que exista o desporto de rendimento em Moçambique. Isto vai encorajar mais os atletas a se entregarem mais, a dedicarem-se mais ao desporto. E depois temos a área de pesquisa, onde vamos chegar às universidades para que eles façam trabalhos de pesquisa, de modo a fazer com que possa crescer mais. Ou seja, tudo que tem acontecido em desporto convencional, nós vamos fazer, temos planos para que aconteça no desporto paralímpico em Moçambique. Então, vai ser um ano de grandes realizações e, se calhar, com isso possamos mudar a capa de que o desporto paralímpico tem. O Sr. Presidente falou aqui de pesquisa. Na área técnica, acha que Moçambique tem alguns técnicos formados para que o desporto adaptado evolua em relação a antigamente? Há muitos estudantes, há muitos técnicos já formados nesta área? Há alguns técnicos, sim. Uma universidade tem estado a trabalhar nisso, mas nós ainda no primeiro trimestre queremos dar formações. Temos alguns parceiros estrangeiros que vêm nos ajudar nesse sentido, que vêm nos dar formações e que a partir daí vai dar alguns subsídios à academia para que eles possam realizar algumas pesquisas e que possamos crescer com isso. Presidente, últimas considerações para terminar a nossa conversa? As últimas considerações para que se dê as mesmas oportunidades ao desporto paralímpico, tanto como se dá ao desporto convencional, para que se olhe as instalações, as instituições e que se remova todas as barreiras, tanto arquitetónicas que existam lá, para que se dê mais oportunidades aos atletas paralímpicos para que eles possam desenvolver a sua atividade esportiva, de modo a encorajar aos mais novos a praticarem desporto, porque a maior parte das pessoas não praticam desporto porque sabem de antemão das barreiras que vão encontrar lá. Então, se uma vez não existirem barreiras, se calhar a predisposição dos atletas seja diferente e haja maior entrega da parte deles. Muito obrigado, Paulo Singa, o presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, que falamos em torno das atividades que marcaram o ano e também olhando naquilo que são as atividades que serão realizadas no ano 2026. Recordar que é um ano que Moçambique vai acolher os Jogos da AUSC em dezembro, e que Moçambique tem o dever de ter mais atletas adaptados para esta competição. Caro ouvintes, assim que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Saudações.
Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra fanas. Apostar, não me ganha. Nos momentos finais do programa, Nelson Tatanha na apresentação, Abdurrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.